Boa tarde, meus amores. Hoje a gente vai falar sobre como cada um se assumiu. Só que hoje vai ser o do Diego, depois vai ser o meu, para não ficar tão grande o vídeo, né? Eu acho que a gente decidiu também, gente, separar um pouco a questão de como foi, né, o processo de cada um, porque o meu foi um pouco bem diferente, na real, do que o do Pedro. É, Então, cada um teve o seu processo, né? De um jeito diferente, mas teve. então acho que vai ser mais eu falando nesse vídeo, ele vai só me acompanhar aqui. Eu espero que eu não me emocione, porque esse vídeo eu acho que vai ser um pouco forte para mim, né, de todo o assunto e tudo que vai falar. Eu acho que eu nunca falei tanto a respeito desse assunto, às vezes a gente guarda até um pouco para mim, né? Então, às vezes, eu acho que talvez tenha coisa que o Pedro nem se lembre mais de como é, né? Então, vai ser um pouco complicado, mas a gente... É um assunto delicado para nós, né? Então, a gente vai falar a respeito aí, porque a gente quer deixar tudo claro com vocês, né? E para que vocês também devem estar se perguntando, mas vocês falaram que não se assumiram, né? O nosso processo de se assumir foi a questão do longo prazo, gente, entendeu? Não É. foi só a gente que chegou e se assumiu na internet. Vocês vão entender tudo isso, né? Então, antes da gente começar o vídeo, deixa aquele seu like, né? Se inscreve no canal para fortalecer sempre a gente Compartilha aí. e segue a gente nas redes sociais. Vamos lá, gente. Como foi a questão do meu processo, né, para se assumir? E como eu falei para vocês logo aí, o nosso foi um pouco complicado porque a gente não chegou a se assumir exatamente, né, gente? A gente foi ao longo do tempo. Não sei se a maioria dos casais são assim, de conhecer alguém e se assumir para a família, mas no meu caso eu não cheguei a me assumir. Conheci o Pedro, né? E para vocês que já devem ter visto algum vídeo, que a maioria que se inscreveu no nosso canal também, foi muito por esse vídeo, que esse vídeo deu uma bombada muito grande, né? Já tá com mais de 2 milhões de visualização, que foi como a gente se conheceu pela internet, né? Como se conheceu pela internet, não. Como a gente se conheceu, né? Foi pela internet, a gente pulou alguns passos, que é até um vídeo curto que tá na nossa rede social, e foi já para morar junto, né? E os dois não chegou a se assumir, mas esse vídeo é mais a questão do meu vídeo, no meu caso, depois a gente vai falar um pouco a respeito também Do meu vídeo. do vídeo do Pedro, né? Então assim, gente, eu espero que vocês compreendam, tá? Qualquer coisa aí vocês deixam no comentário que a gente tenta responder. Antes de começar esse vídeo aqui, eu espero que eu não me emocione também, porque é um pouco complicado falar a respeito disso aí pra mim, né? Porque eu sei o quanto eu... Bom, vamos lá, gente, é porque eu tô me emocionando aqui, né? Como foi a questão ali da minha infância, cara? Toda a vida eu fui um pouco engordinho, né? E por esse processo aí eu acho que a gente acaba sofrendo muito também, que a gente não entende tudo como é isso, né? Porque as pessoas ficam rindo de você, sei lá, do seu jeito ou do porque você é gordinho. Então, de certa forma ali, eu sofri um pouco também assim de bullying, né, quando eu era novo. E, cara, isso, irmão também, se ele estiver assistindo esse vídeo aí, né, vai chegar numa frase que eu falava pra ele, não sei se ele mas isso é depois, né? Vamos voltar no processo da infância, que nem eu falei pra vocês, sofri um pouquinho. Eu nunca, quando fui criança, assim, eu acho que eu nunca cheguei a pensar sobre o que eu queria ser. Por isso que eu acho que o meu processo foi muito complicado, gente. Porque eu cheguei ali a começar a me entender depois que eu tinha, acho que depois da faculdade, na verdade. Depois da faculdade foi que eu comecei a me entender. Eu sou católico, né? Pra quem não sabe, minha família também, a maioria é católica. Eu frequentei igreja, então eu fiz Primeiro é o batismo, depois o catecismo, catecismo, depois a isso. primeira comunhão, aí a crisma. É. Aí eu não cheguei a fazer a crisma, né? Já tava num processo complicado, porque assim, eu chegava pra ler a Bíblia, né? E tinha alguns pontos que isso acabava me machucando bastante e eu nunca me entendi. Então por isso que esse meu processo ali de início, eu vim entender depois de 19 anos, porque quando eu tinha ali os meus 17, 16 anos, eu não queria me aceitar também quem eu era, entendeu? Eu pensava assim, pô, porque Deus me odeia tanto, sabe? Aí eu pensava, né, por que que eu nasci assim e eu não queria ser assim, sabe? Já. Por isso que eu ficava com mulher, então meus irmãos sabem disso. Porque eu não queria ser quem eu era, porque pra mim, na minha visão,
A gente pode falar só sobre um vídeo de religião depois, porque a gente tá no processo ainda de se entender ali como religião, pelo menos eu falo por mim, né? Tô nesse processo ainda de me entender. E por que que, tipo, eu não queria ser assim, sabe? Só que eu não consegui entender hoje, que eu acho que não é culpa minha. A gente acaba nascendo assim, né? E não tem o que fazer. Eu acho que tem até alguns versículos na Bíblia que fala sobre os eunucos, né? Eu acho que é bom depois você pesquisar e falar sobre isso, né? Porque justamente são pessoas ali que nascem diferente, ou não vou chegar a esse ponto que a gente vai falar só sobre um vídeo. Eu vou falar um pouco a questão de como eu me assumi, né? Então depois isso aí fica para um próximo vídeo. Mas tem essa parte também, então tipo assim, mas eu nunca me aceitava, sabe? E aí depois que eu fui conhecendo, me conhecendo, né? Depois da faculdade ali, eu cheguei a conhecer o Pedro, né? Foi a primeira pessoa ali que eu me relacionei fisicamente ali, né, com um homem. Para minha família também foi tudo um processo novo. Eu não cheguei a falar para vocês como eu falei, por isso que o meu processo de assumir foi ao longo prazo, gente, porque não cheguei a falei para o meu pai, para minha mãe, para nenhum deles, né? E aí eu lembro também que quando eu era pequeno teve alguns momentos que passava aquelas novelas, né? Tem algumas cenas assim que era a questão de dois homens, né? E eu sentia aqui uns comentários, sentia algumas coisas negativas às vezes das pessoas ao meu redor, né? E achava que, poxa, será que um dia, se caso eu me assumir e tal, meus pais vão me colocar para fora de casa? Eu pensava isso, né? Eu tinha isso na minha mente. Por isso que eu nunca cheguei também a ter que me assumir. E, cara, não sei, não sei até explicar pra vocês como foi a reação deles quando eles ficaram sabendo, né? Eu sei a reação de alguns, mas não sei como foi de toda a família lá. Porque, gente, na minha família, eu sou o primeiro, né? Então, tem uns primos, assim, bem distantes, mas na minha família, assim, tipo de primo ali, sobrinho, né? Que é filho de pai e mãe ali, né? Irmão, né? Os irmãos ali pelo meu pai e de minha mãe eu sou o primeiro, né? Então tem mais primos distantes mesmo. E como fui o primeiro, foi tudo difícil para eles, né? Hoje eu entendo até mesmo como foi o processo difícil também, principalmente para minha mãe, porque ela se sentiu muito culpada, ela achou que era culpa dela. Então, mãe, se você estiver vendo esse vídeo, não é questão de culpa sua, tá? A gente nasce assim já, e eu vim me entender aos poucos assim. Então, sempre a mãe acha culpada. Não, mãe criou a gente da mesma forma como todos. Meus outros irmãos também são héteros, né? Meu outro irmão é casado, que, cara, eu acho que ele foi um dos que o mais velho no caso, né, Fagner, ele foi, acho que um dos mais compreensivos, talvez ele que conseguiu, assim, tentar fazer mãe entender e painha, né? Esse processo, porque para eles foram muito difíceis, né, gente? E hoje eu entendo que, tipo assim, gente, é questão de como é tudo novo para eles, né? Eles em nenhum momento me rejeitaram, eu já vou chegar nesse ponto. Só que como eu falei para vocês, eu não cheguei a me assumir lá para eles exatamente, né? Eu conheci o Pedro e aí eu já fui, depois que conheci o Pedro, já fui morar junto, né? E aí eu entendo que quanto foi difícil para eles, né? Minha mãe, meu irmão falou que minha mãe às vezes se sentia culpada, sabe? Se faltou alguma coisa, não tem nada a ver, porque isso aí não tem nada a ver com culpa, tá? Eu fiquei sabendo também que meu pai ficou um pouco ali, mudou, né? Ficou um pouco triste, ficou mais ou menos uma semana sem sair de casa, assim, até raciocinar e entender tudo isso. Até porque o filho dele não tava, né, com eles, tava distante. E eles ficaram sabendo, gente, que quando eu saí de lá, eu iria morar com uma mulher. Então, eles não ficaram sabendo que eu ia morar com um homem, entendeu? Então foi tipo, além do boom de eu ter saído de casa, né? Que foi o primeiro filho, foi basicamente assim, eles achando que eu ia morar com uma mulher, só que era com um homem. Mas isso em nenhum momento eu falei pra ele que era uma mulher. Eles que deduziram isso. Então eu deixava rolar a conversa, né? E teve momentos que, quando eu conheci o Pedro, né, lá, que foi 1 ano e 8 meses, teve algumas desse processo aí que a gente até ficou um pouquinho brigado, né, mano? Teve momentos que a gente deixou um pouquinho de falar, eu lembro disso. Mas a gente acreditou, né, no nosso amor e a gente seguiu em frente, que hoje a gente tá junto, né? Teve momentos que para falar com ele, eu tive que sair do quarto, né? Eu tinha que esperar eles
sair do quarto, sair de casa para não ficar escutando. Sempre com fone, gente. Não era com o próprio fone do celular. Pra eles não escutar a voz, então era sempre com fone. Não sei como ele nunca percebeu isso, mas pro meu irmão, já vou deixar uma mensagem que se ele estiver vendo esse vídeo, não sei. Talvez, né? Irmão, teve uma mensagem que eu falava muito, não sei se tu se lembra. Beba água que passa. Então, tinha um momento, né, que eu falava a respeito de uma frase para ele que era assim: é quando essa doença, né, que é a depressão no caso, vir me pegar, é porque realmente eu já tô muito mal. Porque com isso, gente, eu já vinha sofrendo, né, com todo esse processo aí. Então por isso que eu falava isso para ele. Às vezes ele nem entendia. Ele entendia a questão da depressão, né? Mas eu falava nesse sentido, porque eu já estava sofrendo muito com todo esse meu processo de não querer me aceitar quem eu era. E aí é por isso que eu falava para ele, né, que tipo assim, quando essa doença viesse me pegar, é porque o negócio já dava realmente muito feio, né? Porque eu já vinha sofrendo muito com todo o processo, né? Mas nunca falei para ninguém, né? E aí quando eu conheci o Pedro, que eu vim morar aqui, aí eu lembro que a primeira pessoa que mandou mensagem foi ele. Aí eu não sei se eu fiz uma postagem, Pedro, foi da gente, ou ele só ficou sabendo. Tu lembra disso? Não lembro não, mas Eu, eu não, acho que foi tu que eu acho que foi uma falou. postagem, né? Não sei, se ele se lembrar, ele pode comentar ou falar depois a respeito comigo. Mas eu não sei se foi uma postagem ou eu falei pra ele, né? Mas ele falou, poxa, irmão, mas aí tamo juntos sempre, né? E tal. Eu não desconfiava, até porque você ficava com mulher, né? Então foi tudo complicado pra minha família, sabe, gente? Só que eu acho que ele foi um dos que mais deve ter conversado com meus pais, minha mãe. Meu outro irmão também chegou junto e conversou. Então, cara, foi muito tranquilo. Minha mãe também, logo nos primeiros dias ali, ela ficou muito triste, né? Porque, tipo, era tudo novo pra ela. E eles nunca passaram por essa situação, mas foi um processo, assim, pra mim. Como é que eu posso falar? Que minha família, eu acho que pode ser um exemplo também. Como eu falei pra você, eu não sei como foi a reação lá, porque eu não tava junto, né? Mas o meu pai ficou um pouco triste, mas depois me mandou mensagem também. Apesar de você estar longe, não estar lá, o povo tá vendo e tudo mais, mas fica que aquela, assim, um pouco de vergonha, né? É isso, E é isso. Eu acho que sentiram um pouco de vergonha, não sei se foi realmente isso, eles podem falar depois. Aí, por eu não estar lá, aí, por ser tudo novo, mas depois eles super entenderam e hoje eles super me apoiam. E, cara, eu acho que uma das coisas que vai ficar muito marcado pra mim, que minha mãe fez, foi eu voltei pra lá depois de 4 anos, né? O- E me fui super bem recebido. Cara, e minha mãe ajeitou um quarto, que achava que o Pedro ia também. Comprou uma cama pra nós, só pra gente ficar, sabe? Então isso aí foi muito especial. Que ela fez pra mim, isso aí foi... Sabe, essa atitude dela foi muito marcante pra mim. Eu acho que vai marcar toda a minha vida, sabe? E quando eu cheguei lá, a minha tia também, ela saiu também em todas as carreiras e tal da cidade. E assim que eu cheguei lá, ela foi também lá. Ela nem sabe andar muito bem de carro, né? E ela foi me ver, não queria ver Diego. Foi, cara, isso aí também pra mim foi muito marcante, né? Pra ela também, porque é muito corrido, tanto a vida das filhas dela como também ela. Mas mesmo assim, ela tirou um tempinho pra ir um pouco longe, né, gente? Pra ir lá. E eu passei poucos dias, né? Pra ir lá me ver. A minha tia de Brasília também, cara, ela me deu um abraço. E eu vi que ela também chorou, né? Eu não sei como foi esse processo. Pra ela também, eu vi que ela também, a expressão dela, ela chorou, né? Eu tentei me segurar ao máximo, mas ela chorou quando ela me viu, deu um abraço. E todos eles perguntaram por que o Pedro não foi, mas a gente já explicou aqui na nossa história que ele não conseguiu ir, né? Por causa dos pais dele e tudo mais. Mas vai ter um momento dele conhecer também. A minha família, a gente quer registrar também tudo isso aqui pra vocês, tá? E eu acho que um abraço também que foi muito importante pra mim foi o do meu irmão, que assim que eu cheguei, que eu cheguei lá nele já, no mesmo dia, assim que chegou do trabalho, foi lá me ver, me deu um abraço. E aí eu também não consegui me segurar, né? Por dentro eu tava, sabe, despencando assim, mas eu tentei segurar a postura, né? Pra não chorar. Mas foi muito incrível pra mim, todo esse processo aí, porque, tipo assim, gente, resumindo bem pra vocês, né? O meu processo de assumir foi a longo prazo. Então, basicamente, foi 4 anos, né, Pedro? Pra eu voltar pra lá e
ter esse contato com a família ali direto, né? E isso pra mim foi muito importante. E a gente foi no final de ano também, foi muito bom pra gente. Pra gente, não, no caso, pra eu, né? Pedro ficou aqui. Tipo assim, pra gente, no caso, pra minha família, né? Então foi tudo maravilhoso pra mim nessa questão aí. Essa parte da religião pra mim foi muito, né? Assim, muito complicado, mas a gente vai falar um pouco só sobre religião. A gente entra também a questão do Pedro, que o Pedro também é um pouco, né? Um pouco não, bastante religioso, então ele vai falar mais dessa questão também, como foi esse processo com ele, a religião, no vídeo dele, né? Esse vídeo aqui foi mais como foi o meu processo, tá? Pra vocês entenderem. Então, desculpa aí qualquer coisinha, porque esse vídeo aí é muito emocionante pra mim falar a respeito disso, né? Ah, gente, outro ponto também pra mim, eu não sei como foi essa questão lá, como eu falei pra vocês, né? Mas teve uma das minhas tias que mandou uma mensagem pra mim que isso me deixou muito triste, que eu cheguei a bloquear ela no WhatsApp, né? Foi uma mensagem que ela falou, pô, mas você era tão religioso, você é católico, por que você foi fazer isso? Mas eu acho que hoje eu entendo que era todo um processo para eles, né? Foi um baque muito grande, foi um boom. Mas quando eu fui lá, ela foi lá também, me deu um abraço. Acho que isso também foi muito importante. E aí hoje eu entendo que foi tudo um processo para eles, né? Porque, gente, é sério, não, minha família não tem ninguém assim, né? Gay, não tem ninguém assim na minha família, mas sem ser os mais distantes, né? Então acho que isso para eles foi muito complicado e ainda mais ainda como falou o Pedro mesmo, porque eu não tava lá, né? Então foi tudo, sabe? É um boom muito grande ali em todo esse meu processo aí de me assumir. Eu acho que 4 anos não deu para mim antes, né? Teve algumas coisas que aconteceu, então a gente também tá um pouquinho longe, mas foi muito, assim, satisfatório para mim ter visto de novo minha família. Eu quero estar pelo menos em todo ano, né? Só que a gente não tem carro também, então é outro problema pra gente estar viajando, né? Como eu já falei para vocês, mas tudo no tempo de Deus que vai dar certo. Então, gente, hoje eu entendo, né, que tudo é um processo ali para entender e isso demora, tá? Então, para mim, eu acho que minha família foi um exemplo, né? Como geral. E, cara, a gente super entende porque as famílias geralmente tomam três lados ali, né? Ou rejeição, ou isso esquece e nada mais, a pessoa vai ficar sofrendo o resto da vida, ou chega a pontos muito sérios de expulsar de casa e tudo mais, né? Então isso é muito complicado no meu caso foi um pouco diferente porque eu não morava mais com os meus pais, né? Então é assim, cada família reage de um jeito, né? E eu acho que isso leva um tempo para entender tudo isso, né? Então você também que passa por essa situação, que já passou ou que tá passando, você não tá sozinho, né? E eu espero que para você dê tudo certo. E a gente fica muito triste também com casos de pessoas que chegaram a ser expulsos de casa, chegaram a ser os pais não aceitar, então a gente fica muito triste porque tem isso, né? E é real. Pelo menos acho que minha família serve, querendo ou não, como um exemplo também disso, né? Que para eles foram tudo novo, mas o que importa para eles é o amor e o respeito, e isso não tem como. E é porque assim, Isso não tem valor, né? é, O amor não tem valor. tudo na vida tem um tempo. É, Seja qual for a decisão que você tome, vai ter obstáculos, dificuldades, mas com o tempo tudo se se resolve. resolve. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida ou não, né? A gente pode estar falando nos próximos vídeos, porque é muita coisa, foi todo um processo. Mas eu acho que eu contei tudo um pouco da minha infância, como foi meu processo difícil ali com a religião, né? E minha família, quando eu saí, eu não morava junto com eles, né, nesse meu processo, então eles foram descobrindo no longo prazo. E aí eu acho que a primeira pessoa a saber foi o meu irmão. E aí depois os meus irmãos também mandaram uma mensagem para mim de apoio e tudo. Minha mãe, meu pai também foi um pouquinho boom ali para ele, e para ele entender, né? Eu lembro também que tem o meu avô, né? Meu avô também falou também uma coisa muito importante. Não vou lembrar muito bem como era que minha mãe me disse, mas disse que o importante é você ser feliz, entendeu? Então isso aí foi bem interessante também. Eu achei bem que ele já tem mais de 70 anos, né, gente? E essas pessoas mais idosas, que é no caso do Pedro, é um pouco mais complicado de entender. E ele vai falar também desse como foi o processo dele no próximo vídeo, tá? Então deixa seu like, se inscreve no canal. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí, tá bom, Segue a gente? gente nas nossas redes sociais. Então é isso, até um abraço aí, um beijão, até o próximo Tchau. vídeo. Tchau, tchau. Eu só chorei nesse vídeo, eu acho. Mas acho que o pessoal entendeu, né? É isso.
Paga lá.